11 horas, 9 minutinhos agora. Olha, o avanço na medicina e novas perspectivas para quem convive com dores na coluna. Esse é o nosso assunto agora, viu? A cirurgia minimamente invasiva tem transformado o tratamento de hérnias, estenoses e outras doenças vertebrais com recuperação mais rápida, menos dor e maior qualidade de vida para o paciente. O procedimento utiliza tecnologia de ponta e técnicas modernas que evitam cortes grandes e preservam os tecidos, tornando a recuperação mais ágil e muito mais segura. Para entender como é que funciona de fato essa abordagem, como ela tem mudado a realidade dos pacientes, a gente conversa agora aqui nos nossos estúdios com o Dr. Alisson Laroca, ele que é ortopedista e cirurgião da coluna, especialista em técnicas minimamente invasivas e mestre pela UFPR. Alisson, primeiro, muito bom dia e agradecer a sua participação aqui com a gente hoje. Bom dia, obrigado será um prazer estar aqui com vocês hoje, Ana, João. Será um imenso prazer falar com o nosso público. Bom, o nome já sugere, né, muitas coisas, mas para a gente desenhar isso para a nossa audiência, até para a gente entender melhor as particularidades dessa diferença, né? O que na prática diferencia, portanto, cirurgia minimamente invasiva das tradicionais de coluna, doutor? Então, é muito frequente eu ouvir isso dos nossos pacientes, né, em consultório, quando a gente acaba indicando uma cirurgia, se a cirurgia vai ser danosa, se ela vai ser de grande porte, né? E essa realmente é a ideia que a gente tem, né, quando a gente fala sobre coluna, especialmente. Acredito que esse seja um dos grandes mitos aí da cirurgia, uma cirurgia grande, que a recuperação será de extrema dificuldade. Então, quando a gente fala em cirurgia minimamente invasiva, o que a gente está querendo dizer é agredir menos o nosso paciente. Então, esse é um conceito que em outras áreas da cirurgia já vem sendo utilizados há bastante tempo, né? Então, aquelas cirurgias por vídeo, onde a gente faz cortes pequenos, mas mais do que o corte pequeno na pele, né, é a gente entender que o paciente vai se recuperar de forma mais adequada. Então, adequada e acelerada. Então, talvez esse seja o grande conceito, né? Tirar os Isso mitos. também impacta, portanto, então no pós, na recuperação, não só no fato ali no momento da invasão, digamos assim. Exatamente. Até muito mais do que o momento da cirurgia em si, é a recuperação, é o pós-operatório. É como esse paciente irá se comportar frente às suas atividades, seja em casa, seja no trabalho, seja no lazer que ele queira praticar, né? Então a recuperação acaba sendo mais acelerada. Eu já fiz uma. Você já fez, João? Não, fiz uma. ainda bem, não precisei. Me corrija se eu estiver errada, doutor. Eu fiz uma laparoscopia quando tirei meu apêndice. É uma cirurgia minimamente invasiva, Exatamente. né? O conceito é muito parecido. Então, antigamente, na cirurgia que fazia para apendicectomia, né, para retirar o apêndice, era uma cirurgia aberta, fazia um corte. Você tem os resultados até parecidos durante a cirurgia, né? Mas a gente precisava abrir várias camadas até chegar lá no seu apêndice. Agora, com a cirurgia que você realizou por vídeo, né, você faz através de uma câmera, né? Geralmente na cirurgia abdominal são 3 cortezinhos. Muito na cirurgia pequenos, da coluna, nossa, muito isso pequenos. Acaba depois o paciente nem referindo um desconforto ou algo assim, ele nem nota mais que tem, né? Então, antigamente a gente fazia uma cirurgia maior e a gente falava, depois você esconde isso, né? Faz uma cirurgia plástica, faz uma tatuagem, Sim. Algo nesse sentido. Hoje não, é uma cirurgia realmente com corte mínimo, assim. Eu lembro, Ana, minha filha hoje está com 4, vai completar 5 anos. Naquela fase de 1 ano, que só dormia no colo e eu acordava de madrugada e aí ficava com 1 hora lá no colo fazendo dormir, colocava na cama e ela acordava. Aquele meme clássico, ele acontece. É a mais pura verdade. E o que eu tive de dor nas costas, cheguei a fazer ressonância e tal, vi. Chegou a Tava o início de uma hérnia ali, uma protusão ali e tal. E doutor, quando o paciente já chega para poder fazer esse procedimento, já tentou de tudo, muitas vezes está num estágio cada vez mais avançado e aí surge essa possibilidade. Como tem acontecido essa prática o dia a dia no consultório? Primeiro, eu compadeço imensamente da sua situação e, aliás, faço a minha experiência própria lá em casa. Pois é. Né? Tenho 2 filhos aí
Inclusive, Bebê também, doutor? mandar um beijão para eles aí, o Matias e a Martina. A Martina é a que tá com 2 anos agora, então sei bem, mas a minha esposa, ela tem todo o... ela que acaba assumindo muito mais, porque realmente as minhas costas não são lá essas coisas, né? Entendo que os homens não têm aqui o core, essa cintura muito bem desenvolvida. Isso é típico das mulheres, né? Então, quando o paciente já chega, como você estava, com uma protusão, né, que é uma fase da hérnia de disco, e já não teve um sucesso com o tratamento conservador, que aliás é o padrão ouro, né? A gente acaba indicando para a grande maioria dos nossos pacientes o tratamento, seja com fisioterapia, reabilitação, pilates, hoje a gente fala muito, né? E a próprio reforço muscular, aí a gente acaba optando por uma cirurgia. E essa cirurgia, né, com menor agressividade, cirurgia por vídeo, que a gente chama de endoscopia da coluna, ela acaba entrando no rol dos nossos tratamentos. E hoje é muito mais fácil a gente acabar indicando isso, porque a recuperação realmente é rápida. Os mitos acabaram diminuindo bastante, porque os pacientes viram que a recuperação realmente é muito mais acelerada, né? Então, alta precoce, menor sangramento, alta hospitalar rápida, né? Eu operei ontem uma paciente e hoje ela já está indo para casa. Então, é muito simples essa recuperação. Queria entender também um pouquinho dos equipamentos, assim, na prática mesmo, que são utilizados numa operação, numa intervenção minimamente invasiva da qual a gente está falando. A gente está falando também, querendo ou não, envolve custos maiores, acredito eu, né? Então, para entender um pouquinho a dimensão do que a gente está falando. Exato. Então, hoje a gente tem, né, já desde a década de 90, esse desenvolvimento dos aparelhos e ganhou grande força, né, no Brasil especialmente, a partir de 2010, e agora que os planos de saúde, as operadoras acabaram incluindo isso na sua liberação, acaba sendo mais fácil. Então a gente tem grandes empresas, né, inclusive empresas aqui de Curitiba que atuam com grande excelência na técnica minimamente invasiva, como por exemplo uma empresa que é a OrtoArt. Ela acaba sendo uma referência nacional aí em técnicas minimamente invasivas, e hoje a gente tem esse desenvolvimento muito tranquilo, né? Os mesmos equipamentos que são utilizados fora do Brasil acabam estando aqui à nossa disposição. Ele é feito através de uma câmera de vídeo, geralmente 4 milímetros. Então o corte que você precisa ter na pele é menor do que meio centímetro, né? E a gente acaba, os pacientes não acreditam, né? Até os familiares depois falam, não operou ele, né? Porque ele está reclamando aqui que tem um pontinho aqui para tirar e nem cirurgia fez. Mas é isso mesmo, né? Como você mesmo pode nos testemunhar aí, né, Ana? Super, muito pequeno mesmo o cortezinho que fica. E até a recuperação, né? Muitas vezes você falou da alta, dessa recuperação precoce. Isso é verdade. No meu caso foi o apêndice, né? Eu lembro que eu cheguei, foi tudo no mesmo dia, assim. Eu senti dor, foi aumentando a dor. Cheguei no hospital reclamando da dor, me botaram numa mesa de cirurgia, já tive que fazer tudo no mesmo dia por conta da gravidade e desse momento acelerado aí do apêndice. Mas o pós foi muito rápido por conta, acredito eu, desse método que não foi nada invasivo, foi só um cortezinho mesmo, muito de leve, muito pequeno. E acredito que, acho que no dia seguinte, eu já estava liberada, foi no dia seguinte mesmo, e estava muito bem, inclusive. Então, essa questão da recuperação, de fato, chama muita atenção. Doutor, deixa eu aproveitar a tua participação, eu queria entender também de que forma isso está se inserindo, já está inserida, né? Já está inserido no nosso sistema de saúde. Hoje, cada vez mais hospitais, já dá para falar que todos dispõem disso? A gente pode falar certamente que a grande maioria, principalmente aqui em Curitiba, isso está disponível, né? Nosso grupo que atua também no hospital público, nós fomos pioneiros no Brasil em inserir essa tecnologia no Sistema Único de Saúde. Então, os nossos pacientes lá do Hospital do Trabalhador, eles já têm essa tecnologia desde o ano de 2013, quando a gente realizou a nossa primeira cirurgia por vídeo.
E isso, engraçado que, né, que começou primeiro no hospital público, né, que é de excelência, e depois foi sendo reproduzido pelas operadoras de saúde, né, os grandes planos aí de saúde do Brasil inteiro, né, eles acabaram aderindo a essa tecnologia. Então a gente tem, sim, aqui em Curitiba, acredito que a grande maioria dos hospitais acabam utilizando dessa tecnologia. A gente também atua em diversas cidades do interior, auxiliando colegas que estão ou iniciando ou com casos mais complexos, que também são atendidos por essa possibilidade de se operar com um menor corte, com uma recuperação mais rápida. Doutor, para onde vamos? Onde é possível avançar e evoluir cada vez mais, se valendo também de tecnologia, essas técnicas mais modernas? Muita coisa mudou, o senhor inclusive destacou muito bem isso, e como a gente consegue olhar, de repente, para daqui 2 ou até 5 anos, a depender, nem é mais tão longe assim, né? Mais a curto prazo. Tudo agora está muito rápido, está muito acelerado, João. Assim, a gente vê a evolução diária. E hoje eu vejo que a medicina como um todo e a área cirúrgica, ela se encaminha para a atuação dos robôs. Então, se você me perguntar para onde vamos, eu acredito que o robô está cada vez mais fazendo parte da cirurgia e da cirurgia ortopédica e caminhando a passos largos para a cirurgia de coluna. Então hoje cirurgias urológicas, né, câncer de próstata, enfim, já são muitos deles realizados por robô. Cirurgias abdominais, cirurgia bariátrica, o robô já atua em hospitais aqui de Curitiba. E quando o senhor fala robô, não é que o robô que vai fazer a cirurgia, na verdade é o médico que vai operar o robô, né, doutor? A gente chama de braço robótico, né? Tem muita gente que fala, como assim um robô vai me operar? Não, calma. Exato, a inteligência artificial está dominando a todos, né? E é exatamente isso, é um braço robótico controlado por um cirurgião experiente. Então, que ele vai eventualmente fazer cortes com mais precisão, agredir ainda menos aquele tecido. Então isso também facilita esse conceito da cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva. Eu falo isso muito, né, nas minhas redes sociais sobre esse termo, né, o minimamente invasivo, o agredir menos. Essa é a busca desde sempre da cirurgia, desde sempre da medicina. A gente quer trazer conforto, saúde para o nosso paciente, invadindo ele menos, medicando ele menos, fazendo com que ele tenha uma qualidade de vida sem tanto a intervenção médica, quase como se ele não sentisse que o médico o ajudou. Essa talvez seja essa a intenção mesmo. Esses dias, Ana, eu até vi essa história do braço robótico, né? Um robô que o doutor está comentando. Um médico, imagina, num outro país, fazendo a cirurgia de um paciente, por exemplo, aqui em Curitiba, o cara tá lá no Japão. A distância. É a distância, total. Olha só. Isso é extremamente possível e já acontece, totalmente, né, doutor? Totalmente, isso é permitido. Hoje nós temos óculos, né, desenvolvidos por tecnologias que com as visões e a tecnologia do óculos, você consegue ver os exames de imagem do paciente, você faz uma realidade aumentada, você relembra a anatomia do paciente. Então Nossa. Isso já faz parte, né? Então realmente os rumos ainda eles são totalmente exploráveis e são desafiadores, né? Porque a gente precisa cada vez também aprender novas técnicas. E doutor, tem alguma contraindicação quando a gente fala em cirurgia minimamente invasiva? Existe alguma condição ou alguma circunstância em que ela não é recomendada? Ainda existem muitas patologias, né, muitas doenças, principalmente da coluna, né, vou focar um pouquinho mais aqui, em que a gente precisa ainda utilizar as cirurgias tradicionais, que ainda fazem parte do nosso arsenal, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do trauma, né, ou seja, o paciente fraturou a coluna, fez uma fratura lá que precisa você estabilizar. Então, muitas vezes a gente precisa lançar mão de uma cirurgia de maior porte, né? Você ainda precisa colocar hastes, parafusos. Quando a gente está falando de correções, né, de deformidades, né, aquelas meninas que têm a escoliose, né? Apesar da gente ainda utilizar
hastes e parafusos, a gente também tenta cada vez mais agredir menos, colocar menos parafusos ou tentar de uma maneira menos agressiva corrigir aquela questão, né? Lá no nosso hospital a gente tem também esse serviço de correção de deformidade, onde a nossa equipe, né, ela acaba realizando esse tipo de cirurgia. Doutor, já caminhando para o final da nossa conversa, muito falamos sobre tecnologia, sobre as próprias técnicas, né? E as próteses? São nacionais, internacionais, importado? Como é que tem funcionado tudo isso? E se há um certo temor, se essa taxação aí, de alguma maneira, pode influenciar também a área da saúde ou o escopo do dia a dia da clínica? Eu acredito que o Brasil venha desenvolvendo, né, o material de órtese e prótese, ainda em passos mais lentos, mas se guiando como modelos internacionais. Então a gente tem próteses internacionais ainda como padrão ouro, né? E é o que a gente acaba utilizando, né? Por ser de melhor qualidade, maior durabilidade, terem estudos mais robustos com esse tipo de material. Aqui no Brasil, sim, há um certo desenvolvimento, mas a gente acaba optando, né, pelas próteses que tenham estudos e uma vida mais longa. Com relação à taxação, né, eu acredito que nesse primeiro momento, né, as empresas acabam se resguardando e fazem grandes aquisições já com planejamentos a médio e longo prazo. Então acredito que nesse primeiro momento não há um sofrimento, né, mas longe de mim querer ter um entendimento aí, não tenho essa expertise, né? Agora, eu acredito que por ser uma área de saúde, talvez os trâmites sejam mais facilitados, né? Porque aí a gente está falando de a saúde dos pacientes. Então, talvez tenha uma certa sensibilidade para que você mantenha preços e algo nesse sentido. E doutor Alisson Laroca, ortopedista e cirurgião da coluna, especialista em técnicas minimamente invasivas e mestre pela Universidade Federal do Paraná. Agradecer, viu, sua participação e disponibilidade nessa conversa aqui no nosso Pan News Curitiba, doutor. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Fico à disposição. Um grande abraço a todos que nos ouviram. Inclusive, se quer passar algum tipo de serviço, alguma rede social, algum contato que o pessoal possa encontrar o seu trabalho? Acredito que seja fácil me encontrar aí nas redes sociais, né? O Instagram talvez seja a área que nós colocamos bastante informações lá sobre cirurgia de coluna, seja no Dr. Alisson Laroca, ou na Ortopro Curitiba também facilmente vocês vão encontrar lá as principais informações sobre esse tipo de cirurgia. Tá aí. Obrigado, doutor, pela entrevista, pela participação. Ótimo dia, senhor. Ótimo dia, um grande abraço. Obrigado. Vamos lá, seguindo, a gente vai agora para um rápido